Visão geral da criação, parte 2. Voltemos, contudo, à criação. Ao reino espírito primordial se liga, portanto, a seguir o reino espiritual. Espiritual que deve ser imaginado como uma espécie diferente, não acaso como um resto mais fraco do espírito primordial. Também no espiritual se originam imediatamente, sem transição de desenvolvimento, depois de transpostos os limites necessários para a possibilidade de formação do espiritual, numa distância determinada da luz, espíritos de maturação completa, que devem ser denominados criados, para diferenciar dos primordialmente criados no espírito primordial. Os criados são, portanto, os mais fortes e os mais poderosos no espiritual, como são os primordialmente criados no espírito primordial, que já antes pôde formar-se. E, como anteriormente, no espírito primordial, assim existe também no espiritual uma segunda divisão, que necessita de desenvolvimento, e onde, por isso, também se encontram crianças, ao lado dos que amadureceram mediante desenvolvimento. As duas divisões juntas formam a parte espiritual da criação. A essa parte espiritual liga-se ainda um grande círculo de bem determinada espécie enteal, que circunda a parte material, influenciando-a, perfluindo-a, movimentando-a e trazendo assim aquecimento e formação. A parte material da criação tem, por sua vez, duas divisões. A primeira divisão, a matéria fina, forma-se imediatamente sob a influência do enteal, uma vez que é fácil de penetrar. A segunda divisão, a matéria grosseira, por causa da densidade maior, tem antes de passar por um processo de desenvolvimento com a ajuda dos enteais. Naturalmente, também essas duas divisões básicas ramificam-se em muitas partes colaterais. Cada divisão das espécies da criação subdivide-se em muitos planos, dos quais cada um, por sua vez, é tão multiforme que, sozinho, parece como um grande mundo por si. Disso, contudo, somente vos esclarecerei com exatidão aquilo que se encontra dentro dos limites do vosso espírito humano. Isso já é tão grande que vosso espírito tem de movimentar-se de modo especial, constantemente, sem interrupção, para compreender aqui na Terra apenas uma parte de modo certo. Mas essa parte vos faz progredir tanto que não vos podeis perder facilmente. Somente com o verdadeiro saber podeis ainda sair penosamente do charco da presunção do raciocínio, pois agora não podeis mais tornar-vos crianças em espírito. Para vos entregardes a uma condução elevada, despreocupadamente, confiando infantilmente, sem oposições, vos falta hoje tudo, pois a atividade erradamente dirigida e exagerada de vosso raciocínio terreno não o permite mais. Assim, resta-vos somente o único caminho para a salvação, o caminho do verdadeiro saber, que conduz da crença à convicção. E,
para que possais seguir por ele, quero ajudar-vos com a mensagem que dei. Esforçai-vos, porém, em assimilar esse saber e mantê-lo vivo, de modo que nunca mais possais perdê-lo, mas sim que siga convosco em todos os vossos caminhos. E com isso, confirmar-se-á então o ditado que já desde tempos remotos permaneceu vivo na voz do povo. Quanto mais o ser humano se torna capaz de penetrar no verdadeiro saber, tanto mais se lhe torna aí reconhecível o fato de que, na realidade, nada sabe. Dito por outras palavras, o verdadeiro sábio torna-se pequeno em si diante daquela grandeza, cujos vestígios encontra ao tornar-se sábio. Isto é, ele se torna humilde e perde a presunção, que mantém preso o espírito humano. Torna-se livre e ascende. Procurai gravar em vós hoje o que, aliás, já disse em minhas dissertações, mas do que, segundo parece, não formastes uma imagem certa, pelo menos não todos ainda, que, depois dos primordialmente criados, do reino espírito primordial, não vêm logo na gradação os criados, mas antes ainda os espíritos primordiais desenvolvidos constituem, na parte inferior do reino espírito primordial, um grande degrau intermediário. Só então vêm os criados, como supremos no reino espiritual, que não são espíritos primordiais, mas sim espirituais, como uma espécie completamente diferente, aos quais então se ligam, por sua vez, os espíritos desenvolvidos. Lá, porém, ainda nos encontramos longe, muito longe das matérias, diante das quais vibra o círculo da espécie singular de forças inteais, de que só mais tarde quero falar mais pormenorizadamente, uma vez que atuam ligados muito estreitamente convosco, e sem cujo auxílio não poderíeis permanecer na matéria absolutamente. Sem esses auxílios seria também impossível o vosso desenvolvimento. Teríeis de permanecer germes espirituais com o anseio ardente de poderem se tornar conscientes através da graça de Deus, do único Todo-Poderoso. Vós, porém, agradeceis aos auxiliadores, sempre prontos do círculo enteal em volta das matérias, pelo seu indispensável atuar de modo desdenhoso, com a afirmação doentia de que eles devem ser colocados no reino das histórias e das lendas, porque obstruístes vossa faculdade de vê-los e ouvi-los. Ristes tantas vezes de modo escarnecedor quando a esse respeito foi falado, e nem pressentis como vós próprios vos tornastes ridículos, e como tivestes de parecer repugnantes aos auxiliadores para vós tão necessários. Nisso muito tendes de reparar e recuperar, a fim de consertar novamente os degraus da escada para a ascensão do espírito, que quebrastes de modo leviano e presunçoso. Contudo, sem eles não podereis ascender. O pé do espírito necessita de apoio
e não pode saltar sequer um desses degraus. Nestas breves explanações, nem mencionei a esfera da imediata irradiação de Deus, que, em grandeza, supera amplamente todos os círculos da criação reunidos, e à qual havíamos denominado esfera divina. Provavelmente nunca mais voltarei a esse assunto, uma vez que o ser humano se acha demasiadamente distante da mesma, e assim sempre permanecerá. Ele precisava de minhas descrições de até agora sobre isso, somente a fim de poder formar para si, pelo menos uma vez, uma imagem conjunta, partindo da origem de todo o ser em direção para baixo. Aprendei, seres humanos, que o tempo urge.